Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoia aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte da imprensa falando tudo isso sobre o confronto que agora foi confirmado. O Flamengo vai enfrentar o Bahia, que acabou perdendo pro Benfica, né? Um resultado aí bem improvável, mas aconteceu. E agora vamos ver o que a imprensa vai falar aí sobre esse confronto. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. E já com o adversário definido, mais um adversário brasileiro conhecido nas oitavas de final, deu Benfica, resultado histórico. Então o Flamengo, que joga hoje às 10 horas da noite, já sabe, enfrenta o Bayern nas oitavas de final, que ficou em segundo colocado desse grupo. Teremos muito assunto nesse Tá Na Área de hoje, né, Bené? Boa noite, amigo. É isso, boa noite, Camila, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Tá Na Área desta terça-feira. Tem pedreira pela frente para o Flamengo, que já sabe que será líder de seu grupo, né, independentemente do resultado de hoje à noite contra o Los Angeles FC. Tem Bayern de Munique pela frente, do outro lado da chave já temos os outros dois brasileiros que vão se enfrentar, Palmeiras e Botafogo, e a Copa do Mundo segue destruindo bolões, porque o Bayern de Munique foi derrotado pela primeira vez na história pelo Benfica. Henrique Fernandes, Felipe Bastos aqui presentes. Vou começar com o Bastos, que tem uma história no Benfica. Que dia histórico, né? Usando esse termo da forma correta, né, Bastos? São 14 jogos ao todo, contando com o de hoje. Eram 10 derrotas do Benfica e 3 empates. A primeira vitória acontece justamente na Copa do Mundo de Clubes. Tudo bem? Boa noite, amigo. Boa noite, Bené. Boa noite, Camila. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, um dia histórico. E também já projetando o próximo jogo, Bayern e Flamengo, um confronto muito... É que já era esperado, né? Porque Só a gente esperava de outro jeito. Não o Flamengo em primeiro, sim o Chelsea em primeiro. Hoje o Flamengo é o primeiro. E o Bayern em primeiro no outro grupo. Mas realmente foi histórico. O Benfica se defendeu bem ali. No finalzinho tomou uma pressão. Realmente botou ali no intervalo, o Kompany chamou a cavalaria e não conseguiu fazer o gol. O Benfica soube suportar essa pressão do Bayern. Que agora a gente vê as próximas fases. O que vai acontecer? No caminho do Flamengo, se o Flamengo passar pelo Bayern, obviamente tem Paris Saint-Germain e outras equipes. Meu Deus do céu. Tá bom de se ver essa Copa do Mundo. Você consegue dimensionar a festa em Lisboa hoje? Eu acho que a festa tem hora para acabar, não? Acho que a festa é grande porque o Benfica fez, além de fazer história, foi para um outro lado da chave, né? Que teoricamente para eles é mais fácil, teoricamente, porque é uma oitava de Copa do Mundo, não tem adversário, não tem como escolher adversário. Mas é um dia histórico vencer o Bayern de Munique. Tem o Porto eliminado ontem no grupo e hoje o Benfica classificado às oitavas de final. Exatamente. Né? E ainda tem essa possibilidade do Chelsea, porque agora não está nem dando para cravar mais nada. A gente tem esses jogos hoje às 10 da noite, Henrique. Inclusive na sequência aqui do Tá Na Área, a gente vai falar muito de Copa do Mundo de Clubes e a gente vai falar também do Flamengo, que já tem o lugar garantido, o primeiro lugar do grupo definido, independentemente do resultado da partida de hoje. Mas no mesmo horário tem Chelsea e Esperance, que tem os mesmos 3 pontos. E aí, claro, vão disputar ali a segunda vaga do grupo, o segundo lugar do grupo. Que a gente, há algum tempo, quando tentou fazer essa tabela aí, a gente já imaginava o Chelsea na próxima fase, mas não tá tão simples tá tão assim, claro, né? Já te ouço, Henrique, desculpa, mas é que esse momento a gente tem aquele ao vivo direto lá dos Estados Unidos e a gente tem Thomas Miller falando, então vamos ouvi-lo e a gente volta com mais aqui do estúdio. Condições muito difíceis. Ali vocês lutaram até o final. Como é que você resume esse jogo? Bom, o resultado é decepcionante. Acho que no segundo tempo foi um jogo muito bom. Nós jogamos muito agressivos com a bola. Nós conseguimos cansar o oponente. Bom, mas isso é o futebol. E como é que você vê essa frustração do gol que não fez? Bom, do gol que vocês perderam. Nunca é legal você levar o gol, mas é parte do jogo. Nós temos que tentar realmente jogar melhor no primeiro tempo. A gente não conseguiu fazer o gol e a gente tem que aceitar isso. Eu não tenho mais a falar. E o próximo jogo, Flamengo e vocês, como é que você vê esse desafio? Bom, é um desafio realmente essa temperatura de 40 graus.
no meu corpo, mas agora que você comentou, eu acho que vai ser um jogo muito legal, com muitos fãs em Miami, e nós vamos realmente repensar o tempo e se recuperar. Obrigado. Aí, ó, Thomas Miller reclamando do calor, como muitos europeus têm reclamado. Verão em Miami, a gente vai ter jogos em altas temperaturas. Em Miami não, nos Estados Unidos como um todo, e a gente vai ver jogos em altas temperaturas. Henrique, agora sim, boa noite, amigo. Boa noite, Camila, boa noite, Felipe, Benê. Cara, e já projetando o jogo também. Sim. Thomas Miller, tenho certeza, respeita muito o Flamengo pelo que fez. Botafogo teve o grupo da morte, o Flamengo tem a chave da morte. É a chave que ninguém queria ter. Né? Você tem que passar por um Bayern, depois passar por um PSG. Eu até acho que um clube sul-americano pode segurar um adversário desse. O Botafogo segurou o PSG na primeira fase, conseguiu uma vitória histórica. Mas a questão começa a ser, você tem que segurar um, na próxima rodada você tem que segurar outro, e na semifinal vai vir um time grande também. O Flamengo sabe disso. Da outra chave, a gente vai esperar o que vai acontecer ao longo da semana, mas vai ser um time do mesmo tamanho desses outros dois. Então, assim, a vitória do Benfica foi terrível para o Flamengo. Se a gente for pensar em chaveamento, foi terrível, porque vai gerar um desgaste enorme essa semana. É claro que é futebol, o PSG ainda vai medir força com o Inter Miami. Tem que respeitar cada adversário, mas o cenário que se mostra é muito duro. E do outro lado, para Botafogo e Palmeiras, o grande temor era a entrada do Bayern nessa chave. Até por isso acho que o Bayern correu muito nesse segundo tempo, não para evitar o Flamengo especificamente, talvez também, mas para sair do caminho do PSG e olhar para o caminho dos sul-americanos do outro lado. Para o Bayern seria um caminho mais interessante. Foi para o lado de lá, para Botafogo e Palmeiras, um caminho um pouco mais aberto, que pode ter o Chelsea, que não é uma potência do mais alto nível europeu, mas é um time forte também. Mas isso a gente vai saber hoje à noite. A gente já imaginava, né, Basso? Claro que as previsões estão indo para o espaço, né? Pelo que está acontecendo na Copa do Mundo. Mas a gente já sabia que a tarefa dos brasileiros já era muito difícil. Então a gente ia aguardar, a gente ia acompanhar para saber até onde iriam. O título a gente já sabia que eram caminhos muito complicados. E o Flamengo tem pela frente um caminho que já se inicia com um jogo muito difícil nas oitavas. Porque a gente imaginar, a gente já sabe metade desse chaveamento, digamos assim. Tem Bayern nas oitavas, possivelmente PSG nas quartas. E aí, semifinal, vai vir alguém possivelmente também, Real Madrid, e aí nem se fala. Então são e quatro não é Flamengo, etapas não. muito Se fosse qualquer outro brasileiro, ia ser um caminho difícil. Se você perguntar se é o Real Madrid, tá ok pra você pegar o Bayern nas oitavas e o PSG nas quartas, o Real não ia nem na Champions é tão difícil assim. Exato. Então, assim, é duro. O que a gente projetou, né? Projetou todos os grandes da Europa em primeiro, né? Hoje o Real Madrid pode também classificar em segundo. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do final dessa rodada. Mas o Bayern classificar em segundo, o Chelsea classificar em segundo. A gente projetou outra coisa. Isso antes do campeonato começar. O campeonato começou, realmente, bola rolando. Dentro de campo, as coisas são totalmente diferentes e a gente está vendo isso. Do outro lado, o Botafogo, o Palmeiras, quem passar já está nas quartas de final. Um brasileiro já está nas quartas de final. Pode pegar um Benfica, pode pegar um Chelsea. Também é acessível, eu acho acessível. Então, a gente consegue projetar, talvez, um sul-americano numa semifinal que a gente, antes de começar, a gente não... Em momento nenhum, em bolão nenhum, teria um sul-americano numa semifinal ou numas quartas de final. A gente lembrando aqui no nosso bolão aqui, a gente não botou. Então, o futebol é jogado e cada vez mais intenso, mais igual, e a gente está vendo isso nessa Copa do Mundo. Vamos trazer nossos amigos aqui que estavam na transmissão para falar um pouquinho, então, desse resultado histórico. Primeira vez na história que o Benfica vence o Bayern num jogo oficial. A gente já está com o Fernando Praz e com o PC que estiveram nessa transmissão com a gente para falar um pouquinho dessa partida. Bem-vindos, amigos, aqui ao Tá Na Área também. E PC, acho que um destaque que o Henrique deu aqui para o segundo tempo, que a gente viu um Bayern entrar em campo com alguns jogadores ali preservados, digamos assim, começaram no banco de reservas. Aí no segundo tempo ele coloca esses 3 jogadores para tentar conquistar o resultado e nem assim. O Bayern pressionou muito, mas o Benfica saiu com o resultado hoje, 1-0, e com definido o primeiro lugar do grupo. Tudo bem, PC? Boa noite. Camila, Henrique, Felipe, Thiago, quem nos acompanha. Tinha um Trove no meio do caminho, Trove, né? Quer dizer, ele pode ser considerado, eu não cheguei a ver se foi considerado o melhor jogador da partida, mas seguramente eu acho que aos meus olhos, ao do Praz, de quem acompanhou o jogo, foi o melhor jogador da partida, de um Benfica que fez o seu gol numa jogada bilíngue entre um argentino, Di Maria, e o arremate do Schelderup, que é norueguês. E eu acho que agora, né, Praz, a grande discussão, o Praz observou muito bem. O Bayern, no primeiro tempo, abriu mão de uma possibilidade de vitória. No segundo tempo, foi buscar essa vitória e criou oportunidades para isso. Me parece que a grande discussão que vai dominar os próximos programas, está na área, seleção,
os nossos aquecimentos, é de que forma o Flamengo jogará contra o Bayern. Eu tenho, e já vou passar a palavra aqui para o meu companheiro Prime, a impressão de que o Flamengo não vai alterar o seu perfil. O Flamengo continuará a ser a equipe que nós vimos contra o Chelsea. Mas acho que essa vai ser uma discussão depois dessa derrota inesperada, de certa forma, né, Prime? Boa noite, companheiros, pessoal de casa. Eu fui um dos que, nesse grupo, e não no começo, agora, eu errei totalmente as previsões, né? A gente está sujeito a isso. Eu pensava que o Bayern ia vencer o Benfica. Eu pensei que o Boca tiraria saldo do Auckland. Por enquanto, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Mas eu concordo com o PC. Eu acho que o diferente do Botafogo, e aí não estou dizendo o que é certo e o que é errado, né, PC? Nem o que exatamente. É o que tu tem em mãos, claro, a característica do teu time, dos teus jogadores e a característica do adversário. Eu acho que ele não vai ter... Acho não, tenho certeza, o Felipe Luiz não vai ter uma estratégia como a do Botafogo. Até pelos jogadores que ele tem, né? Mas vai ser um grande jogo, cara. Vai ser um jogo muito legal de se ver. E só pra gente informar também, né? A bola ainda tá rolando. Voltou a rolar, na verdade, para Auckland City e Boca Juniors. O jogo foi interrompido no segundo tempo, mas já não interfere esse resultado por conta da vitória do Benfica, né? O Benfica termina como líder. O gol do Merentiel, o VAR vai confirmar, mas tá 2-1 Boca. O Boca se despede dessa fase de grupo pagando pelo seu jeito Boca de ser. Porque quando fez 2-0 sobre o Benfica, o Boca renunciou ao jogo. Enveredou por um caminho que ele entende que mesmo no futebol atual continua a ser o melhor caminho, da catimba, jogador caindo, simulando falta, querendo provocar o adversário, abriu mão de jogar diante de uma equipe do Benfica frágil. O Benfica não é uma potência, já ao longo da história, Felipe jogou lá, você já teve Benficas muito mais fortes do que esse. Mas, no entanto, o Boca, quando viu, graças a um pênalti sofrido pelo Otamendi e um gol de cabeça do Otamendi, o Boca viu um empate. E a partir dali se colocou numa situação muito desfavorável que hoje ele não conseguiu demonstrar o mínimo de força possível para golear um time de estagiários, que é o Auckland, que volta para casa celebrando o fato de ter feito um gol no Mundial. É isso. Vou confidenciar você, o Felipe Bastos estava vendo o jogo comigo e falou: Benfica era bom quando tinha brasileiros. Falou essa frase pra mim. Só que hoje era comum, né? Hoje um ucraniano no gol, um argentino no passe e um norueguês na complementação foram fundamentais para essa classificação do Benfica. Mas já teve mais talento também, dá para falar isso claro. Os encarnados estão felizes, com certeza eles estão felizes lá em Portugal por conta desse resultado. Mas realmente, falta brasileiro, né? O Benfica sempre foi notório. Tinha quantos? O brasileiro da sua época tinha muito mais, mas o brasileiro do elenco foi vendido agora, o Arthur Cabral. Exato. Ele era do elenco, não tinha tanta minutagem, mas era um atacante a mais. Perdeu espaço pro Pavlidis, né? E aí, nessa temporada. Mas na minha época chegou a ter 9 brasileiros, né? Dentre eles, Ramires, Luizão, com uma história muito grande, Davi Luiz. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? É isso. O Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique, né? Um time aí que a gente acreditava que seria o líder do outro grupo, que seria um time que ia amassar todos os outros times, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Só amassou basicamente o Auckland City, mas depois venceu do Boca, mas não foi aquele jogão, né? E agora perdeu pro Benfica, né? Então, Benfica passa em primeiro e o Flamengo enfrenta o Bayern de Munique, né? Pra que a gente viu nos últimos jogos, o Bayern dá pro Flamengo vencer aí, dá pra vencer, né? Um time que tem qualidade, mas no físico e na temperatura o Flamengo ganha, o Flamengo tem mais time para isso, né? E o jogo vai ser às 5 horas, então vai estar cedo ainda lá, né? Então vai pegar uma temperatura também alta, então com isso o Flamengo vai ter vantagem contra o Bayern de Munique e pode vencer sim, né? O Flamengo vai pegar várias pedreiras, né? A chance de pegar aí no próximo jogo o Bayern, vai pegar o Bayern, depois pode pegar o PSG, né? E aí, depois Real Madrid e só pedrada. Então, se o Flamengo for campeão mesmo aí, vai ser, rapaz, digno de filme, viu? Mas é isso. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.